tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e eu estou muito feliz de dividir com vocês o meu querido convidado, meu médico, gente, meu médico, né? Dr. Caio, que felicidade ter você aqui. Muito obrigada. Não imaginei que você ia aceitar esse convite, tá? Mas muito obrigada. Se apresente aí pro pessoal. Eu queria agradecer, né? E você pensou certo. Pensa numa pessoa que fica nervosa, tímido, sou eu, né? Mas aqui estamos, então vamos caprichar. Meu nome é Caio, eu sou médico, né? Médico da Luciana. Sou formado na Faculdade de Minas, aqui em BH. Fiz pós-graduação em Medicina Integrativa. Estou fazendo a segunda pós ali já nessa área. Também fiz uma pós-graduação em low carb para tratamento de doenças metabólicas, performance, emagrecimento. E é isso. Atendo aqui em Belo Horizonte, né? Atendo lá em Florianópolis também. Moro lá, sou mineiro, mas me mudei para lá está fazendo 2 anos. E aí agora fico nessa conexão, né? Atendo lá em Floripa 1 mês, tiro uma semaninha para atender os pacientes daqui. Tem muitos pacientes em volta também, mas sempre buscando ajudar, dar saúde para todo mundo que está precisando aí, buscando isso aí. Bom, e é sobre isso que nós vamos falar nesse podcast, de saúde. Mas só para a gente contextualizar. Eu já falei num podcast aqui que em 2020, 2021, eu já não me lembro mais, eu fiz todo um planejamento de trabalho, né? E meta, coloquei um monte de meta e fui. E eu sou meio que uma metralhadorzinha e fui. Chegou setembro, outubro, minha saúde não deu conta. Eu tinha olhado para todo um trabalho e não olhei para minha saúde. E aí, esse ano, eu vim com essa proposta de olhar para minha saúde. Sou apaixonada pelo seu Instagram, pelo seu conteúdo. Eu gosto de tudo que você fala lá. E concordo. Quem sou eu para concordar alguma coisa, né? Mas eu concordo. Tô lá seguindo, eu concordo com tudo. E tem alguns posts que me chamaram muita atenção e eu falei... eu preciso trazer aqui para a gente desmistificar algumas ideias, principalmente sobre sucesso, sobre saúde, sobre cansaço, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre sucesso, sobre construção de um sucesso, construção de uma saúde, tudo aquilo que circula o dinheiro e a gente não percebe. Então, eu achei que você não vinha, que eu pensei, gente, ele não vai me dar moral. Ele tem não sei quantos mil seguidores, ele nem vai ver meu direct, ele nem vai me dar moral. Então, muito obrigada. Eu nem imaginei que você era tímido. Muito tímido. Eu imaginei que era muito sucesso. Muito sucesso. A gente já imagina isso, né, gente? Médico, né? Não vai me dar moral. Que bom que você me deu moral. Até parece. Vamos lá. Doutor, o que é saúde? Vamos começar a pensar aí, né? O que é saúde? Então, o que eu falo, eu sempre faço até essa pergunta do paciente: o que você vê como saúde? Né? Porque todo mundo fala, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Saúde é ausência de doença, não precisar de tomar remédio, né? Mas hoje eu vejo que saúde é muito mais do que isso. Por quê? Um corpo sem doença não quer dizer que é um corpo saudável. Né? Eu falo que o paciente ali, a pessoa ter saúde, ela ter disposição, ela ter o corpo dela conseguir responder ao cérebro dela. Como seria isso? Poxa, eu planejo isso aqui, eu quero um projeto, eu quero chegar lá, igual você, eu quero chegar lá, tenho minhas metas. E eu preciso chegar lá. Então, eu preciso ter um corpo funcionando para me levar até lá. Agora, o que a gente vê hoje, né, é o paciente que, às vezes, né, não toma remédio para nada ali, então acha que é saudável, começa a perseguir ali um plano e não dá conta. Meu caso. O corpo pede ajuda ali antes de chegar lá. Por quê? É um carro. O carro está ali pronto, não faz revisão, pronto para dar defeito. Quando você sai para uma viagem, não fez revisão, ele vai te deixar no meio do caminho. Então, saúde que eu vejo hoje, que eu entendo, né, é isso. É muito além de ausência de doença. É você ter um corpo, um organismo que consegue te levar onde você quer chegar. Isso para mim é muito importante porque
Eu aprendi com muita dor isso. Com muita dor mesmo, assim. Primeiro porque eu não dei conta de terminar o meu ano, tá? Eu tinha tudo para fazer, tudo aquilo que eu queria fazer. Eu tinha uma capacidade, dava para ir, mas o meu corpo não aguentou. E eu vejo isso muito em alguns pacientes meus, que vêm me procurando. Luciana, me ajuda a produzir mais dinheiro, né? A ter mais dinheiro, a fazer outro lançamento, a criar um produto. E aí eu começo a falar sobre como que está a sua saúde e a pessoa já não quer olhar para isso. Você acha que essa tomada de consciência, que eu sei que é difícil medir, mas você acha que as pessoas já estão olhando para a saúde, integrando sucesso, saúde, que isso já está mais claro nas pessoas ou não? Não. Infelizmente, não. E sempre quando o paciente chega, eu sempre coloco muito isso em pauta. Por quê? Eu falo para o paciente, andam juntos os dois. O sucesso e saúde tem que estar junto, mão dada ali, um do ladinho do outro, não pode ter nenhum na frente do outro. É junto. Por quê? Ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Que foi o que aconteceu comigo. Exato. O paciente me procura hoje, na maior parte das vezes, claro, tem uma parte de paciente, já me fica acompanhando ali no Instagram, e aí já tem um pouco dessa ideia. E aí, às vezes, tá bem, vem para uma prevenção e porque tá trilhando algum objetivo ali. Mas a maior parte, a maioria dos pacientes hoje no consultório, que eu atendo no consultório e online, são de pacientes que, no seu caso, na sua história, estava ali perseguindo o plano ali, o sucesso, e aí, no meio, deu aqui no corpo, pediu ajuda. Então, um paciente que chega com exaustão muito grande, né? Um paciente que chega com dor de cabeça, que está dormindo mal, e aí vai virando uma bola de neve. Por quê? Da dor de cabeça vem uma insônia, da insônia vem o cansaço, né? Às vezes não tem uma relação direta, mas vem o cansaço, e aí a memória já começa a não dar conta, já começa a ter fugas de ideias ali, que a gente chama de brain fog. Por quê? A gente vai trabalhar essa memória, as nossas experiências durante o dia no sono. E aí você começa a ter um sono de uma qualidade mais baixa, isso vai impactar muito no seu rendimento. Porque como você vai perseguir ali um projeto sem ter a parte cognitiva legal? Né? E aí uma coisa que eu vejo muito, né? O paciente, quando ele começa nessa empreitada, nesse rumo, nesse caminho, o que ele vai... Primeira coisa que ele vai atrás, isso a gente começa lá na faculdade, né? Uma prova difícil amanhã, o que eu vou fazer? Vou virar a noite aqui, mais do café. E aí, quando a gente tá atrás desse caminho, o que a gente faz? Opa, tô cansado. O cafezinho virou o melhor amigo, vai pro energético, né? Às vezes até medicações controladas ali. Né? E no final das contas, aquilo ali só está tapeando o buraco. Uma hora vai dar problema do mesmo jeito. E aí o problema vai ser muito pior, porque você continua insistindo em algo que não está legal e você está usando algumas coisas, alguns artifícios, né? Alguns artifícios ali para estender isso. E aí, quando der problema, o problema já vai estar muito grande. E aí você vai ter que precisar de um tempo ali. Aí é o que eu falo. Acaba atrasando. Às vezes você acha que cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar de atividade física, do corpo, de dormir bem, perda de tempo, vai acabar atrapalhando você chegar, atrasar um pouquinho você chegar lá, mas você vai ver que quando seu corpo estraga, não vai. Aí você vai ter que precisar de um tempo muito maior para recuperar e depois voltar para o seu caminho. Isso foi bem o que aconteceu comigo. Eu nunca tenho tempo, eu sou uma workaholic em tratamento, tá? Em tratamento, tá, gente? Quem me segue sabe que eu sou uma workaholic em tratamento. E aí eu nunca tinha tempo, não tinha tempo pra nada, tava lá produzindo, mesmo porque o que eu produzo é meio inédito, você não encontra uma psicóloga financeira em todos os lugares, né? Então, eu sempre estudei muito para tentar passar para frente aquilo que eu estudo.
E aí, de repente, eu tava no hospital, tomando soro, tendo que parar, com a coluna doendo. E na hora que o médico virou pra mim e falou: você não pode mais correr, você não pode. Oi? Tipo assim. Aí eu lembro que nesse dia que eu internei, eu tinha uma paciente, eu esqueci de desmarcar ela, porque eu fui pro hospital, esqueci de desmarcar ela. E ela nunca mais voltou. Quando ela me mandou mensagem, eu falei: poxa, eu tô no hospital, tô internada. E ela ficou super chateada comigo, porque eu esqueci, com razão também, né? Tá, mas eu tava doente. E nesse dia foi uma virada de chave, assim, pra mim, porque eu fiz errado de não desmarcar. Tá, eu tava doente, mas aquela menina que não tinha tempo pra desmarcar a paciente, pra fazer uma caminhada, pra ir pra um médico olhar pra sua saúde, não tinha dinheiro também. Nossa, vou te comprar dinheiro, vou comprar remédio, custa caro. Hoje eu sei que o que custa caro é ver saúde, porque naquele dia antibiótico custa caro, remédios para dor custa caro. Aquele dia foi uma virada de chave. Quando eu te procurei, eu fui tentar explicar para as pessoas, né, que eu tava ótima, mas eu ia até você, né? Uhum. Aí, explicando pro meu marido, para as pessoas que estavam próximas de mim, mas por que você tá indo lá? E aí você fez um post falando de cansaço. Aquele post foi meu álibi. Aqui, ó, eu tô indo no médico certo. Ele trata de cansaço. Aí eu tô indo. E só pra deixar bem claro que nós estamos em tratamento há 2 meses, eu nunca mais senti dor de cabeça, esse mal-estar, esse cansaço. Até tô conseguindo reduzir o cafezinho aí, sabe? Eu tô bem. Eu acordo bem. Eu acordo feliz. Aquele mau humor da manhã. Todo mundo pergunta: nossa, por que você tá feliz? E eu tô medicada, eu tô bem. Não sei o que eu tô tomando, não, tá? Depois, se quiser explicar. Mas vamos voltar. Doutor, é normal sentir cansaço? Então, e o post foi exatamente esse, né? Aham. Não é normal sentir cansaço. Hoje, a nossa cultura, as pessoas entendem que é normal sentir cansaço. Não é. O corpo cansado, um corpo jovem ali, independente da faixa etária, não pode. Uma coisa é o cansaço do final do dia, né? Um cansaço ali que, poxa, estou cansado, vou deitar aqui, mas não é um cansaço que vai atrapalhar o seu convívio com a sua família, não vai te impedir de encontrar os amigos, ou não vai te impedir de estudar mesmo à noite ali, ler um livro. Porque tem aquele cansaço, né? Aquele cansaço que ele é limitante. Você chega à noite e só tá querendo o quê? Deitar na cama ou no sofá, se jogar ali e junto, o que a maioria das pessoas fazem também. Vão comer. Por quê? Vai para a parte de cansaço junto com, poxa, eu mereço isso aqui de recompensa. E aí a gente começa a entrar ali na parte que começa a deteriorar a saúde, porque vai virando a bola de neve. O cansaço começa a causar outros impactos ali do ponto de vista a relação familiar com o marido às vezes fica um pouco conturbada, né? Porque às vezes o marido está querendo sair e aí não consegue, ou vice-versa, né? E aí isso começa a afetar sono, porque aí começa a afetar o emocional, a gente começa a ficar um pouco mais ansiosa ali, mais ansioso, e aí isso começa a atrapalhar o sono, gerar uma insônia. E aí começa a impactar naquilo que a gente falou. A parte cognitiva vai embora. E o que eu sempre falo assim, Luciana, o nosso corpo, ele chama, ele clama quando ele precisa de ajuda, ele dá sinais sempre. Só que, o que a gente faz? Remédio. Então a gente cala aquele sinal ali, a gente faz um silêncio para aquilo ali. E aí a gente vai aparecendo outro, a gente vai adicionando remédio. Hoje, eu fico impressionado. Eu assusto, cara, você tem certeza que eu não tomo nenhum remédio de pressão? Eu falo, quando o paciente fala assim, eu não tomo nada. 40 anos ele não está tomando nada, nenhum remedinho de pressão, de colesterol, nada, nada, nada. Por quê? E voltando nisso no que a gente falou do seu tratamento ali, que você mencionou, porque uma coisa é você tomar um remédio alopático para controlar já sintomas ali, alterações que já era, né? Que aí é buscar recuperar aquilo ali. Outra coisa é você prevenir. E prevenir, nosso corpo ele funciona tudo isso para a gente ter disposição, para a gente dormir bem,
para a gente, até o nosso emocional, a nossa memória, a nossa parte cognitiva ter performance, performar, né? São reações químicas. A gente precisa de minerais, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de ferro, a gente precisa de zinco, cobre, vitaminas, vitamina D, vitamina C, vitamina K. E quando a gente entra nesse caminho de perseguir uma coisa ali, esquecendo da alimentação, da atividade, a gente começa a fechar a fonte disso aí. E aí começa. Poxa, se está faltando a matéria-prima que vai te dar disposição ali, que vai trabalhar na sua mitocôndria, que vai melhorar a sua energia, está faltando, você não vai ter energia. E aí se você chega às vezes no colega ali e fala assim, olha, estou sentindo cansaço, é normal, diminui o seu ritmo. Mas não, por que está cansado? Por que está cansada? Por que você não está dando conta mais como antes? O que está faltando? Então aí a gente começa a entrar na raiz do problema. É igual eu falei, voltando ao post, o cansaço não é normal. O final do dia ali, claro, você pode ficar um pouquinho mais extenuado, mas não cansado de impedir você de chegar naquela meta ali, de performar durante o dia, o seu rendimento profissional não pode ser atrapalhado. Se está chegando a esse ponto, procura ajuda, porque alguma coisa está acontecendo. E hoje é uma coisa que eu acho muito impressionante, são as mulheres que menstruam ali, elas vêm queixando cansaço, cara, a gente vai ver, o ferro está lá embaixo. Uhum. E aí, poxa, como que você vai ter disposição se o ferro está lá embaixo? Então, são muitas causas ali que a gente pode ir falando ao longo do podcast do cansaço, mas tem causa. Eu sempre gosto de falar, porque o paciente, às vezes, ele chega igual você. Uhum. Poxa, eu não estou me sentindo bem. Ninguém me entende, mas eu não estou sentindo bem. Eu falo que eu estou cansado e o pessoal fala, diminui o seu ritmo. Mas você sabe que você não está no seu normal, no seu estado anterior ali. Então, o paciente chega, às vezes, com um sofrimento ali. E aí, quando eu falo assim, calma, isso aí é o seu corpo dando um sinal, alguma coisa está acontecendo. Agora, a gente vai sentar aqui e vamos atrás do que está acontecendo. E aí a gente vai chegar na causa, vamos suplementar, né? Vamos dar matéria ali, prima, para o seu corpo poder funcionar. E aí, a engrenagem vai voltar a rodar. Você falou de disposição. E aí, eu lembrei de um negócio aqui que eu te falei no dia da consulta. Que eu faço meditação aos domingos de manhã, de 15 em 15 dias ao vivo no Instagram. E alguns domingos eu acordava totalmente indisposta. E eu gosto de analisar meu corpo, peraí, o que ele tá falando? Eu acho que o corpo te conta, né? E aí eu percebi que eu sempre estava cansada depois dos dias das festinhas de criança. E eu cheguei a falar, doutor, eu vou na festa, eu como doce, no outro dia meu corpo não aguenta, eu tenho uma sensação que eu tenho dificuldade de levantar, de ir lá fazer meditação. Tipo, num dia normal, se eu acordo mais rápido, me organizo mais rápido, um dia depois de uma festa, aquilo lá me fazia muito mal. Explica um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O que acontece, né? E isso é muito comum. Hoje, voltando que eu já tinha falado ali da questão do paciente, da pessoa quando ela vai trilhar um caminho, ela abdica do cuidado com a alimentação. Uhum. Com coisas básicas do dia a dia ali, que a gente deveria dar prioridade. Então, o que é fácil, o que é mais rápido a gente comer hoje? É mais fácil a gente quebrar um ovo, colocar ali dentro da frigideira, fazer um ovo mexido, ou abrir um pacote de pão, colocar um queijo, um presunto ali, comer aquilo ali. E aí, isso aí vai minando o nosso corpo. Por quê? Toda hora que a gente come um carboidrato, toda vez que a gente come um carboidrato refinado, farinha, açúcares, comida industrializada, eles causam uma reação no nosso corpo. Aquilo ali não entra ali só para matar a fome. Não, aquilo ali o nosso corpo vai reagir àquilo ali. E aí ele vai reagir o quê? Liberando insulina, né? Vai dar um pico de insulina para dar conta daquele caminhão de glicose, de açúcar que acabou de chegar no sangue. E aí esse pico de insulina, ele também manda uma mensagem para o nosso cérebro para ele adormecer,
pra gente poder ficar quietinho e dar conta de metabolizar aquilo ali. Então, eu falo que o paciente, um exemplo que eu gosto de dar muito, o paciente que sente aquela moleza, aquele olho pesado depois de comer um almoço, uma feijoada, não é porque é um prato pesado, não, aquilo ali é o corpo dele falando, opa, agora você vai deitar porque você precisa metabolizar aquilo ali. Por quê? Deu um pico de insulina, inundou o cérebro, e aí a gente vai reagir. Então, se a sua alimentação, e aí você sentia isso, poxa, você comia a noite toda ali, e aí é o pior horário ainda para comer errado. E aí, às vezes, a gente tenta no hábito ali de ficar virando à noite, comendo a noite toda, e à noite é o pior horário para a gente poder fazer isso, porque esse pico de insulina é pior ainda. Isso vai prejudicar a qualidade do seu sono, e isso no outro dia você vai acordar de ressaca. De ressaca. É isso. O paciente fala assim, cara, e aí quando a gente limpa a alimentação dele, e aí no outro dia ele fura, ele fala, cara, acordei no outro dia, parecia que eu tinha bebido muito, assim. Parecia que eu tava de ressaca, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo. Falei, cara, isso aí é ressaca. É ressaca pela alimentação ali, que também... O que é ressaca? A ressaca que a gente tem depois de tomar, exagerar um pouquinho mais ali, é o quê? É a toxicidade que o álcool causou. E aí, isso, o alimento ele também é capaz de gerar toxicidade no nosso corpo, no nosso cérebro. Então, a gente vai ter uma reação àquilo ali. Só que a gente não... eu vejo isso... sai um pouco da percepção. Entra tão no automático que a nossa cultura é voltada para isso. É difícil, aí, se você falar que no café da manhã, hoje está mais comum, mas até um pouco tempo atrás, quando eu comecei a atender ali, há 5 anos atrás, cara, o paciente fala que comia um ovo mexido de manhã, a pessoa, o quê? Um ovo mexido, nem um pãozinho, como é que vai ficar sem pãozinho de manhã, cara? Ainda mais aqui em Minas Gerais, como é que vai ficar sem um pãozinho de queijo aí de manhã? Então, assim... era impressionante. E às vezes o paciente, a gente tratando um paciente diabético, um paciente cansado, porque os sintomas, eles são, no final, a gente vê que a raiz do problema é a mesma. É uma inflamação que levou a tudo. Então, quando a gente vai ver, chegar o paciente diabético, olha, você não vai ter que evitar pão. Mas eu gosto de comer um hambúrguer. Você pede o pão, ou você pede um hambúrguer sem pão. Quando falava isso com o atendente, porque eu, antes de começar lá, quando eu estava estudando sobre low carb, no caso que eu estou falando, eu apliquei em mim. E aí eu falei, eu tenho que ver como é que vai ser a realidade do paciente ali quando eu colocar ele nisso. E aí quando eu ligava para pedir um hambúrguer, sem pão, o quê? Como é que eu vou te mandar um hambúrguer? Cara, coloca um em cima do outro ali, só que sem o pão, e coloca dentro do pacote e me manda. Não tem problema chegar bagunçar, não. Eu só não quero pão. Então, a nossa cultura é toda voltada para uma alimentação rica em carboidratos refinados, açúcares, refrigerante, tá? Porque isso inunda o nosso cérebro de prazer e isso acaba recompensando, relaxando da nossa correria do dia a dia. A nossa rotina ali é que vai bombardeando, vai minando ali a nossa saúde. Só que a gente... às vezes, quer continuar e cala isso e não dá ouvidos no corpo. E aí, uma hora a conta chega. Você tava falando aí, eu tava rindo, só explicando aqui, eu tava rindo porque eu lembro de uma história seu e de vez em quando eu escuto você falando isso no ouvido. A pessoa virou pra você e falou assim que ela tava enjoada de comer... alguma coisa, vamos imaginar que ela estava enjoada de comer salada todos os dias e você respondeu do pão, você não enjoa não. Aí todo dia, de vez em quando eu tô vendo o pãozinho lá, eu falo do pão, você não enjoa não, né, Luciana? Do pão, não. Aí eu tava rindo aqui porque eu tava lembrando de você falar do pão nos seus stories aí. Eu queria comentar um negócio com você, que é muito interessante, assim, quando você foi falando, eu fui pensando. Hoje, nas festas, em algum lugar, eu sempre penso que, por exemplo, se eu comer 2 doces, 2 brigadeiros, eu sei que amanhã eu não vou fazer o que eu tinha que fazer. Hoje, eu percebo que o meu corpo já não aguenta mais isso. E eu tenho uma questão aí de organização, eu trabalho muito, eu gosto. Eu gosto eu não bebo, não é porque eu não gosto da bebida, eu não bebo porque amanhã eu não vou estar bem, sabe? Eu não vou estar bem, eu quero estar bem, eu quero estar lúcida, eu quero estar bem. Então,
o docinho, até esse dia pra trás eu peguei um doce, era de abacaxi. Eu pensei, não acredito que eu desperdicei um doce com doce de abacaxi. Porque amanhã eu quero estar bem, então eu tenho muito isso. Então hoje eu já sei que se eu comer 3 doces, amanhã eu não vou conseguir acordar, ler um livro que eu quero ler, ter a disposição que eu quero ter, conseguir arrumar uma mesa de café da manhã. E, doutora, é incrível como 3 doces já me destrói. E eu consigo perceber. E aí tem uma questão financeira, que a gente sempre fala de dinheiro aqui nesse podcast, não tem como. E que eu lembrei, uma amiga minha viveu isso semana passada, eu tava de férias no cruzeiro, né? E as pessoas, elas têm a impressão assim, eu paguei, vamos imaginar, eu paguei R$1.000 pra estar aqui, então eu tenho que comer os R$1.000. Eu tenho que comer isso tudo, porque eu não posso sair no prejuízo. Todo mundo quer ser mais esperto, quer dar o golpe. Não é o golpe, mas ele quer... Eu quero vencer o sistema, né? Então, eu tenho que vencer essa companhia aqui. E eu falei disso nos stories, que se eu comer mais do que o meu corpo precisa, simplesmente para não ficar no prejuízo financeiro, eu vou ter um prejuízo de saúde. Eu não posso fazer isso. Eu não posso permitir fazer mal para mim dessa forma. E aí uma amiga minha falou que ela foi para um café da manhã, era R$60 que você entrava e podia comer à vontade. Então todo mundo tinha que comer os R$60. Porque não podia ficar no prejuízo. Mas existe um prejuízo de saúde. Depois você não consegue fazer mais nada. Né? Tanto é que todo mundo brinca comigo que eu fui e voltei mais magra. Por essa consciência hoje que eu tenho, que o meu prejuízo, dependendo do que eu como, o meu prejuízo é maior. Eu não tenho disposição. Eu não consigo. Né? Assim. Eu vejo muito isso, porque depois que quando você está ali, né? A gente fica ali fechado naquele mundo ali da alimentação, disso que você está falando, desse sentimento, dessa cultura de que a gente tem que fazer valer aquilo que está pagando. E aí quando o paciente chega para mim, eu falo assim, olha, primeiro, a gente não vai fazer uma dieta. Eu quero te reeducar. Eu quero reeducar a sua alimentação. Se você quer perder peso, a gente vai fazer uma reeducação. Eu quero te mostrar um outro estilo de vida alimentar ali, que é possível você comer, ter uma saúde boa, né? Melhorar os sintomas, ter disposição para fazer tudo o que você precisa. E, claro, quando você for comer algo ali, cara, aquilo ali vai ser a sua exceção. E aí você vai comer sabendo que aquilo ali pode ter uma consequência depois. Mas você não pode perder essa consciência. Você tem que ter aquele olhar de que isso não vai me fazer bem. Eu vou comer aqui, mas não vai me fazer bem. Então, quando a gente começa a perceber eu falo sobre esse outro lado ali, né, da alimentação, de cuidar do corpo. Porque você começa a ver que aquilo está te causando um prejuízo muito maior de rendimento. Poxa, você está querendo chegar em um lugar. A partir do momento que você come errado, que você não dorme bem, que você não prioriza ali o seu corpo, cuidar do seu corpo, aquilo ali uma hora vai atrapalhar, você não vai conseguir chegar e vai ser diferente. Luciana, eu atendo pacientes assim, que trava, assim, é como se travasse o computador, ele não para de responder, o paciente vai e fica de cama, às vezes vai no psiquiatra, o psiquiatra fala, pô, isso é depressão, vamos tratar isso. E aí a gente começa a avaliar ali, o paciente está inserido nesse mundo que a gente está conversando aqui, de uma alimentação totalmente errada, sedentário, né? Não está priorizando o sono. E aí, olha só, como que você tá, o remédio aqui pode até te ajudar agora nesse, né? Claro, é importante, é uma coisa que eu gosto de falar, eu não sou contra medicamento, né? Mas, poxa, a gente sempre tem causa. A questão da energia, a gente tem causa. O emocional, a gente tem causa. A partir do momento que eu sei a causa, eu vou tratar aquela causa, revertendo ela, provavelmente eu vou reverter meu quadro. Eu não vou precisar de ficar refém de alguma coisa pro resto da vida. Claro, tem caso e caso. Mas, voltando aqui para a linha de raciocínio, essa questão da alimentação ali, e o corpo interagindo, isso vai
te limitar, o corpo vai travar, você não vai responder, e o paciente, às vezes, recebe um diagnóstico que não está certinho, às vezes só um cortisol ali que caiu. Por quê? O cortisol é um hormônio que ele reage ao nosso estresse. Então, dependendo de como a gente come, dependendo de como a gente reage às demandas do dia a dia, dependendo do que é a nossa rotina ali, a gente está liberando cortisol lá em cima. E aí, uma hora, o nosso corpo pode cansar. E aí, em vez da gente produzir cortisol demais, a gente começa a produzir de menos. E o que o cortisol faz além de reagir ao estresse? Ele prepara o nosso corpo para a luta e fuga. Ele dá disposição de manhã. É ele que desperta a gente. Ele rege o nosso ciclo circadiano. Então, a partir do momento que você altera o seu cortisol, se você dá pílula de cortisol à noite, você não vai dormir, porque ele bloqueia a produção de melatonina. E de manhã, se você começa a produzir de menos cortisol, você não vai ter a disposição, você não vai acordar bem disposto, você já vai acordar arrastando, eu falo que acorda pegando no tranco ali. E aí, o seu dia não vai render. A sua relação interpessoal, as suas relações interpessoais ficam afetadas, né? A sua performance no dia a dia fica afetada, não tem jeito. O corpo ali não está conseguindo, não tem mais combustível para funcionar. E aí, se a gente for ver, são coisas básicas que a gente não dá atenção. Mas quando as pessoas vêm me procurar para resolver as questões financeiras e tudo mais, o dinheiro é colocado muito como um vilão da história, sabe? Se eu tiver mais dinheiro, eu melhoro a minha vida. Todo mundo que procura pensa, eu tenho que ganhar mais porque eu vou resolver minha vida. E eu penso o seguinte, para eu ter uma vida de sucesso, e aí Luciana, entendo o sucesso como uma forma sistêmica, sabe? Ele não é só o dinheiro. É a tranquilidade, é a paz, é a alegria, o clima da minha casa. Eu brinco que o clima da minha casa é um sucesso, porque é muito bom ir lá em casa, sabe? Tudo que eu faço de trabalho, sair de um ponto A de conhecimento e chegar num ponto mais distante de conhecimento. Então, para mim, o sucesso é algo sistêmico. Mas eu acredito, e acredito com o dinheiro também, que eu só consigo melhorar minha relação com o dinheiro, melhorar minha relação com o sucesso, quando eu consigo vencer a mim, ter disciplina. Se eu não consigo controlar, talvez não controlar, mas entender que eu não posso comer mal, eu não posso comer doce, como que eu vou melhorar minha relação com o dinheiro, que é algo muito mais pesado? Como que eu posso melhorar minha relação com o sucesso, que demanda muito mais de mim? Eu sempre olho e penso, eu quero melhorar minha relação com o dinheiro, eu preciso melhorar minha relação comigo. Primeiro comigo, depois ali. Então, eu tenho certeza que se eu conseguir acordar cedo, né, fazer o que eu tenho que fazer, cumprir minhas atividades, comer bem, ter uma vida tranquila, fazer minha atividade física. Se eu não consigo fazer minha atividade física, eu não consigo colocar limite no outro. Se eu não consigo colocar em mim, como que eu vou colocar no outro? Se eu não entendo o que é prioridade para o meu corpo, prioridade para mim, como que eu vou entender o que é prioridade no meu trabalho, na minha vida ali? Então, cada vez mais que eu venho desenvolvendo, buscando o meu sucesso, alcançando o meu sucesso, graças a Deus, né? A gente pode falar isso. Eu entendo que meu corpo, minha qualidade de vida, minha saúde andam juntos com o meu sucesso e meu sucesso financeiro. É isso, eu concordo totalmente. Você ter sucesso é você conseguir ter saúde. É você ter tempo para você se exercitar. É você ter tempo para comer bem. Porque você ter sucesso, como que você pode falar que tem sucesso se você não consegue sentar para comer? Isso para mim não é sucesso. O sucesso é você ter dinheiro, com certeza, ter saúde, né? Você ter tempo para fazer uma academia, um crossfit, uma atividade física que você curtir, que você goste. Você ter tempo para se relacionar com sua família, ter momentos familiares, né? Você conseguir ter um sono de qualidade. A partir do momento que você vê o sucesso só como dinheiro, mas esquece disso tudo e vê isso como um atraso, você pode até chegar ali num ponto, mas você não vai além ou você vai descer. Mas olha, tanto que isso daqui que você está falando é importante, porque a maioria das pessoas olha o sucesso comparado ao outro.
aquele carro que parou aqui ao nosso lado, ao que a pessoa está fazendo, ao tanto que ela está vendendo, né? E o que você está falando o meu sucesso é da minha relação comigo. É o quanto eu dou conta de ter uma relação saudável comigo, né? É a partir do momento que eu olho para mim, para as minhas necessidades, e eu consigo... Eu não gostaria, tá? Eu não sou médica, eu não entendo. Para mim é inadmissível eu tomar um remédio pro resto da vida. Não gostaria, mas é claro que eu sou leiga no assunto, às vezes eu vou precisar mesmo tomar um remédio pro resto da vida, mas eu acredito sim que o sucesso é a gente conseguir olhar para tudo isso daqui e tratar. Eu tenho uma melhor amiga que um dia um médico falou para ela: olha, você vai ter que tomar remédio. Ela assustou tanto, ela falou: gente, eu sou muito nova, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho que começar a tomar remédios, que agora... E ela começou a estudar alimentação. E ela mudou a vida dela completamente com a alimentação. Tanto é que hoje ela tem páginas falando de alimentação saudável. Pensando nisso, como que você... Existe uma receita bacana para uma qualidade de vida? O que seria uma alimentação saudável, assim? Só pra gente pensar nessa alimentação, sucesso, tudo isso. Existe um vilão? Fala um pouquinho de alimentação aqui. Tá, vamos lá. E eu falo que a alimentação hoje, 80% das doenças que a gente vê hoje em dia, pressão alta, diabetes, gota, ovário policístico, câncer, doenças autoimunes, alergias de pele, é a alimentação. A alimentação tem a sua participação naquilo ali. E vamos pensar assim, o nosso corpo, ele veio de uma evolução. O nosso corpo, ele foi programado para funcionar de uma certa forma. Tem uma linha ali para seguir. Não tem como a gente inventar uma no meio do percurso. A partir do momento que a gente sai daquela linha, o nosso corpo está sendo forçado em um caminho que não é dele. E aí isso vai gerar consequência. Então vai ter uma pressão, uma comorbidade ali. Então, quando a gente chega na alimentação, o que é uma alimentação saudável? Cara, eu falo, primeiro, carboidrato não é vilão. A não ser que você queira ter diabetes, cara, tem que tirar carboidrato. Não tem jeito, seu corpo já era ali de um metabolismo de carboidrato, não é o mesmo. A gente precisa recuperar disso aí, a gente tem que fazer uma restriçãozinha. Mas carboidrato não é vilão. O que eu falo que os vilões é tudo aquilo que você precisa desembrulhar. Eu falo para o paciente, cara, o nosso objetivo é o quê? Desembrulhar menos e descascar mais. Por quê? A gente tem na natureza os animais, frutas, plantas ali, tudo que a gente precisa. A gente evoluiu daquilo ali, a gente esquece. A agricultura, ela veio que uns 10 mil, 15 mil anos ali, é recente. Antes, a gente corria atrás da nossa comida. A gente corria atrás dela, ela corria da gente. Então, o nosso corpo, o nosso metabolismo é voltado para aquilo ali. A gente não tinha alimento, comida de 3 em 3 horas. A gente não tinha que ficar correndo a facilidade que a gente tem hoje. Poxa, se eu pedir aqui agora um iFood, chega aqui um aplicativo agora. aqui, chega aqui, eu não preciso nem levantar. Chega aqui. Entende? Então, você acha que isso não vai gerar uma consequência? Olha só, a gente comia ali, mas quando a gente tinha que correr atrás do caçar, a gente corria, gastava caloria. Hoje a gente não precisa nada. Eu falo, cara, o paciente chega para mim, cara, qual atividade física é importante para mim? Se você não conseguir sair e fazer alguma coisa, primeiro comece pelo menos rodando em volta da mesa. Você vai estar movimentando. Hoje a gente não movimenta. Então a alimentação, eu falo que é uma alimentação saudável, é uma comida de verdade. É tudo que tem carne, ovos, salada, verduras ali, legumes, né, frutas. Né? Só que, até mesmo as frutas. Ah, Caio, fruta é saudável? Claro, é saudável. Mas a gente comia frutas de acordo com a estação. E aí, isso também impacta na nossa saúde. Poxa, se eu começo a comer banana todos os dias, cara, aquilo ali pode gerar uma consequência. Aquilo ali é muito carboidrato, aquilo ali está gerando insulina, aquilo ali está impactando nisso que a gente está falando, pico de insulina, na energia, no índice glicêmico.
né, na glicose, ali na insulina, e isso aí vai te gerar uma consequência a longo prazo. Porque eu falo que ninguém fica doente da noite pro dia. Uhum. Isso aí começa lá na nossa infância. E aí o paciente fala assim, cara, todo mundo lá em casa tem diabetes. Todo mundo tem problema de colesterol. É mesmo? Mas como diabetes? É tipo 2. Ah, mas como é que é o pessoal lá? O pessoal, como é que eles comem? Come assim, senta na mesa, aquela fartura de comida, de carboidrato, de pão, de bolo. E aí vai todo mundo comendo a vida toda assim. Então, eu falo que o que foi herdado não foi a genética do diabetes. Foi o hábito do diabetes. Todo mundo seguiu o mesmo hábito, todo mundo vai chegar no mesmo ponto. O mesmo caminho leva no mesmo ponto. Então, a alimentação, a gente precisa ter uma alimentação baseada em comida de verdade, desembrulhar menos. Hoje em dia está cada vez mais difícil isso. Os alimentos têm conservantes, né, corantes, adoçantes, e aí isso tudo vai minando o nosso corpo. Porque a gente não tem um estudo que isso aqui a longo prazo vai gerar isso. A gente não tem alguns. Mas quem que vai estudar a fundo isso aí? Quem que vai querer bater de frente com uma indústria ali que tão forte? Fala que o açúcar faz mal. Entende? Então, quando a gente começa a ver... Poxa, eu fiz um post um dia desse, essa semana que passou, que está aumentando tudo. Está aumentando o índice de obesidade, o índice de diabético, tudo. E ninguém está falando o porquê disso. Não é só genética, é a alimentação do pessoal. Então, a alimentação, comida de verdade, o que é ter saúde, o que eu falo, assim, uma rotina, quais são os hábitos para a gente ter uma saúde legal. Alimentação, né, baseada em comida de verdade, sono, tá? Um sono de pelo menos 7 horas, ali, 7, 8 horas, que é o tempo que a gente precisa para descansar o nosso cérebro mesmo, para ele poder amanhecer no outro dia preparado para tudo que vai vir. Exercício físico, tá? Sol. Hoje, as pessoas não pegam sol. A gente fica preso dentro de sala, trabalhando, e não vê o sol. O nosso corpo, ele funciona mediante a luz solar, a claridade. A gente está aqui com as luzes brancas aqui, isso aqui o nosso corpo interpreta como se estivesse de dia ainda. Então, na hora que eu for deitar aqui, o corpo, mas estava de dia agora, já está na hora de dormir? Então, não entende isso. Celular, tela branca, televisão, computador, tudo luz branca. E isso acaba afetando como o nosso corpo, o entendimento, e aí vai afetar o ciclo circadiano, e isso vai atrapalhar o sono. E o problema tá na falta de remédio, tá na falta de um remédio para dormir? Não, nosso corpo nem conhece aquilo ali. Olha onde está o problema. O problema está que você fica dentro de casa o dia todo, não abre, acorda de manhã, em vez de abrir a janela e olhar para a claridade, fazer o seu corpo entender que aquilo ali, o dia amanheceu e aí ele precisa estar pronto para funcionar, não acontece mais. Hoje os nossos hábitos estão minando a gente, a nossa saúde, o nosso corpo. E aí vai impactar, porque vai ficar mais difícil da gente ter o sucesso. Você fez um post esses dias atrás falando um negócio super interessante, que é mais ou menos assim, tá? O valor de referência não pode ser mais importante do que aquilo que o paciente sente. Explica isso, por favor. Cara, isso aí é um dos assuntos mais polêmicos, assim, Ai, que o paciente, Deus. na hora que eu falo pro paciente, cara, faz sentido? Então, o paciente está ali, pega os exames, né, os exames, leva pro profissional, aí vai olhando, tudo é valor de referência, tá tudo bem, tudo legal. Mas por que você está cansado? Por que você não está dormindo? Por que você não está tendo libido? Por que você está com o intestino ruim, preso ou solto? Um inchaço abdominal? Por que estou assim, doutor? Por que eu estou assim? Está tudo bem? Opa! Então, o valor de referência... A partir daí, a gente precisa falar, poxa, o valor é referência, ele não é absoluto. Então, quando a gente faz quando o estudo, o exame tem lá um valor de referência, vamos dizer aqui, da insulina, que vai em alguns laboratórios de 1.9, 2.5 ali, até 25.
Não precisa nem ter um especialista na área ali para falar, poxa, é uma diferença bem grande de valor. Uhum. Não tem como você comparar que alguém está em jejum com a insulina de 25 é igual um paciente que está com insulina de 3. Né? Poxa, quando você comer, vai liberar mais insulina ainda para dar conta daquilo ali que você está comendo, se ela em jejum sem comer tá aqui, quando você comer, ela vai subir muito mais. E aí o que está com 3, quando ele comer, vai chegar ali a 5, 6, 7, 8. Aí depende muito do que come. Mas vai subir e ainda vai estar abaixo daquilo que está o outro. Então não tem como a gente pegar um valor de referência e jogar para todo mundo. Aquilo ali é uma curva de Gauss. Tem a galera ali que vai ficar fora dela. E essa galera aqui me procura, porque já passou em todo mundo e ninguém resolveu o problema. Então, e hoje, pelo menos para mim, como eu falei, é o meu público, é uma grande maioria. É o paciente que está querendo chegar em um lugar e não consegue, porque aquilo ali é uma âncora. Remar contra a maré. Então, o valor de referência, ferro, o exemplo que eu dei da ferritina. Uhum. Poxa, tem paciente, mulher ali que chega, cara, eu tô caindo no cabelo, não sei o que é. E aí eu vou, vamos ver essa ferritina, menstrua? Menstrua. Vamos ver essa ferritina, a ferritina tá ali de 20, 30, 40. Tá caindo, poxa, tá baixa. Ferritina tem que estar acima de 90, pelo menos. E aí o valor de referência ali é até 15. Se o paciente com 15 de ferritina, ele está sem reserva de ferro nenhuma, ele vai estar extremamente fadigado, cabelo caindo, unha fraca, entende? Então, quando a gente fica preso ao valor de referência, daqui a pouco não vai precisar do médico mais. A gente esqueceu. O médico ali, ele só lê papel. Infelizmente, o valor de referência hoje só serve para ficar... Está tudo dentro do valor de referência. Mas isso aí não precisa de mim. Eu não preciso fazer 6 anos para poder ficar preso num papel. Agora, quando o paciente chega para mim, conta tudo isso que a gente está conversando aqui, cansaço, sono ruim, tudo. Cara, alguma coisa não tá errada. Eu preciso entender o que é. Então, eu preciso olhar para o exame ali de uma forma diferente. Aquilo que tem que estar bom, tem que estar muito bom. A partir do momento que uma vitamina que é necessária, esteja no valor ótimo, e o paciente continua gostando, então não era isso aqui, é outra coisa. Então, a gente não pode ficar preso ao valor de referência. É referência, ele serve para dar um norte, mas não é absoluto. O absoluto, eu sou médico do paciente, eu não estou medicando, eu não estou tratando o papel. Estou tratando o paciente. Porque tem vezes que realmente o paciente ali chega com os exames excelentes, mas está com sintoma, então vamos atrás disso aqui. A gente vai destrinchando e chega na causa. Às vezes é alguma coisa que ele não me contou, que acontece no dia a dia, uma alimentação, é um alimento que não vai legal, entende? Então, o valor de referência hoje é um grande... ele atrasa o tratamento do paciente, quando a gente fica preso a ele. Eu te perguntei isso, e desse post aqui, eu te perguntei isso porque quando você coloca um post desse... Aí, pra psicóloga, tá? Uhum. A análise da psicóloga. Uhum. O que você tá falando? Medo. Não, mas o que você tá falando? Que eu enxergo você, eu vejo você. Uhum. Eu enxergo meu paciente, eu vejo meu paciente, né? E eu me senti muito vista por você. E eu falei isso hoje com uma pessoa e todo mundo meio que riu de mim, sabe? Que as pessoas falaram assim, eu preciso fazer terapia? E eu respondi, para você ter o sucesso que você quer ter, você precisa ser vista. Você precisa ter alguém que olha para você. Você precisa desse processo terapêutico para ser vista na sua individualidade. Desenvolver a sua individualidade. Então, quando você coloca um post desse, o que você diz é isso. Eu vejo você. E é isso. Eu fui para outros lugares. Tô tentando resolver meu problema agora aqui, com você. E eu acredito muito nisso. Que as pessoas que querem um sucesso, elas também precisam entender que elas precisam ser cuidadas, que elas precisam ser vistas. Dentro da medicina, dentro da psicologia. Hoje eu estava falando com a Fernanda, falando isso. Fernanda, se você quer ter o sucesso que você quer ter, você precisa fazer terapia. Nesse sentido, ela não é um papel, ela não é qualquer uma, ela não é um valor de referência.
ela é um ser humano na sua individualidade. E para conseguir o que ela quer, ela vai precisar respeitá-la, olhar para ela e ir dentro da peculiaridade dela. Exato. Eu falo, nenhum paciente não tem padrão. Às vezes eu sempre abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, e aí o paciente, É os porrada, viu, seguidores, gente? os seguidores mandam mensagem ali. Cara, eu sei que é um sofrimento ali, eu tento até ajudar, mas de certa forma eu fico muito limitado, porque eu preciso saber de todo o contexto que ele está inserido. Eu preciso dar ouvido a ele, eu preciso que ele me fale a realidade dele, porque sempre tem um fator adoecedor. E aí, uma coisa que eu gosto de falar também, cara, a medicina de urgência hoje, ela é fantástica. Dificilmente você chega no hospital e morre ali. Você sempre vai ter um dia, ou você chega com dor, você vai sair de lá sem dor. Então, a urgência, urgência e emergência é fantástica, é uma evolução tremenda. Mas a nossa medicina de cuidar do paciente crônico ali, de levar ele uma qualidade de vida, do bem-estar, pelo contrário, ela sofre muito preconceito. Preconceito do paciente, preconceito de outros profissionais, colegas ali da mesma classe, porque na visão deles, só o remédio salva. E aí quando você Eu acho que do senso comum, né? Isso. Se você não sai com remédio... Poxa, eu já dei plantão lá no começo da carreira. Eu já dei plantão de pediatria também. Se chegasse um menino, uma criança, nariz correndo, tosse e falando que o garganta estava doendo e não passasse um antibiótico, dependendo do lugar que era o plantão, era arriscado eu até tomar um pedala aí. Por quê? Precisa de remédio. Então, a nossa cultura, eu falo que hoje a nossa cultura ali, ela é a cultura do adoecimento. São poucas pessoas que começam a abrir o campo de visão. Fica todo mundo só ali, ó. Todo mundo seguindo o mesmo caminho, a manada. E, poxa, se a gente for ver, os grandes gênios ali, que inventaram as coisas, que sucesso ali, que tiveram um sucesso mais fora da curva ainda, eles priorizavam isso. A gente vê, no esporte, seja no esporte ali, cara, o atleta, ele, de sucesso ali, ele priorizou ele estar ali naquele ponto. Seja treinando, seja cuidando do dia a dia dele. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, e que está inserido dentro dessa medicina que eu pratico hoje, Cristiano Ronaldo. O cara tá, sei lá com quantos anos já, e ainda você olha para ele e fala, cara, esse cara tá saudável. Agora começa a reparar, joga no Google ali, praia anos 70, joga hoje, olha ao seu redor. A diferença da população. Você olha para a pessoa e vê, cara, não tá saudável. Tem saúde. Olha só, tá estampado. Então, como que ele pode querer ter um sucesso se ele não tá bem ali fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Aí a gente entra em vários outros, o que eu falo são as escolas, as colunas cruciais ali para a gente ter saúde. Então, isso que você fala de, poxa, terapia, cara, hoje a gente não consegue lidar, isso que eu falei com você na nossa consulta, na verdade a consulta a gente foi, se não toma cuidado, mas vira só conversa. Cara, essa área sua precisa demais. Hoje a gente não sabe lidar com dinheiro. Não. A gente não sabe lidar com comida. No final, a relação é muito parecida. Você falou isso. Às vezes, o paciente... Quantos pacientes eu tenho que descontam na comida e descontam nas compras? Às vezes o paciente fala assim, cara, eu não tenho condição de pagar a consulta porque acabei me endividando. Eu te contei isso. Eu comecei a estudar psicologia do dinheiro estudando alimentação. Eu queria estudar psicologia do dinheiro. Era isso. Mas como na época eu não conhecia os livros, né? Hoje a gente tem acesso a uma quantidade gigantesca de livros. Mas como eu não tinha na época, eu comecei a estudar alimentação. Porque o comportamento é praticamente o mesmo. E quando eu escuto isso, cara, hoje, 6 pacientes, todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa.
É o paciente que chega à noite, que está cansado, que quer sentar e quer recompensar todo dia ali, que às vezes teve de frustração, quer relaxar, se sentir relaxado. Aí o que ele faz? Inunda o cérebro de dopamina. O açúcar causa isso. A gente tem estudos ali mostrando que quando a gente come o açúcar, ele está estimulando o mesmo centro do prazer que algumas drogas. Então gera uma dependência. Eu falo que tem os viciados em açúcar. Gera uma dependência. E quando a gente tira, tem abstinência. Vai sentir dor de cabeça, vai piorar o cansaço, porque a abstinência, cara, aguenta isso aí. Aguenta 2 semaninhas aí, pelo menos, que você vai ver como é que você vai sair do meio daquela neblina ali. Você vai ver um mundo que você não imagina que existe mais. Por quê? Da normalização do cansaço, dos sintomas gastrointestinais, da azia, do sono. A gente normaliza isso, a gente para de ver isso como um problema. Só que isso vai minando a gente ali, comendo a nossa base. E aí chega uma hora, desaba tudo. Então, cara, a saúde hoje, eu falo que o paciente que não tem saúde é um paciente que ele não consegue prosperar. Não tem como. Não tem como você render. Não tem como você performar. Eu senti isso na pele. Bom, gente, precisamos encerrar, né? Já estamos aqui, a gente não vê, né? Minha consulta com o Dr. Caio foi de 2 horas, gente. Pensa. Dr. Caio, qual que é o seu Instagram? O Instagram é Dr. Caio, né? Com Meu K. Caio é um pouco diferente. K-A-Y-O Simões. Então, estou esperando vocês lá. Lá a gente tem a caixinha de pergunta, respondo. Lá tem um contato para consulta. Tem os posts também que a gente conversou. Tem muito post também lá. Tem muito sobre material parte hormonal, vitaminas, imunidade. Então, sejam todos bem-vindos lá. Serão todos bem-vindos. É interessante dizer isso, né? Porque tem muito material bom, gratuito, que se você... Pode perguntar na caixinha, ele respondeu as minhas. Antes de eu ser sua cliente, você respondeu lá, bonitinho. Tá nesse destaque aqui, respondeu. Eu respondo, eu gosto disso. É igual você falou assim, o paciente eu vou dar atenção. Ele vai ter o meu contato, o paciente sempre tem o meu contato, eu gosto de... Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, ali na mesma hora, mas no outro dia eu já estou ali respondendo. Não fica mais de 24 horas sem resposta, porque o paciente precisa ser acolhido. Ele está no processo de mudança, ele está passando por dificuldades, eu sei disso, então eu preciso estar com ele ali pertinho de mim. Porque o paciente que não tem um resultado legal, eu vou ficar frustrado. Então eu vejo aquilo ali, eu quero mostrar para ele que tem um mundo, porque ele vai ser um disseminador. A partir do momento que uma pessoa tem um conhecimento, é obrigação dela disseminar. Concordo. Sempre falo isso. Então o paciente começou a dar atenção, começou a perceber melhora, o paciente começa a espalhar aquilo ali que é bom. E aí eu falo que hoje eu tenho um paciente que, cara, é formado já em medicina. Se eu colocar do meu lado aqui, ele vai atendendo. Entende? Então, tem muita informação. Hoje a gente tem muita informação, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, hoje está mais fácil, por conta desse acesso, porque é possível a gente conciliar saúde e sucesso, e trilhar o sucesso ali. Graças a Deus. Bom, se você gostou desse podcast, compartilha, curte, me segue também lá no Instagram. Agora nós estamos com um nome diferente, que é Lu Psicóloga Financeira, já não é mais Dinheiro com Psicologia. Daqui uns dias também não vai ser mais Dinheiro com Psicologia, estamos aí num processo de transição. Né? A gente vai mudando, graças a Deus, a gente vai transformando, evoluindo aí na vida. Queria te agradecer de coração. Agradeço pelo convite. convite. Eu sei do seu tempo, custei marcar a consulta, mas marquei. Custei assim, porque agora é agosto, né, doutor? A consulta presencial aqui em BH hoje só tem vaga ali para agosto, mas tem a consulta online que dá para a gente encaixar ali. Floripa também tem só para o próximo mês, então a gente está sempre tentando aumentar ali para poder acolher todo mundo. Não, mas eu fui muito bem acolhida. Foi dica da Jane Teodoro, né? Minha querida terapeuta, então eu tenho sempre que agradecer. Um abração para a Jane, né? É uma querida, uma paciente minha já há um tempo bom. Tá. Muito obrigada, espero te encontrar aqui mais vezes. Espero que você tenha gostado aí desse bate-papo. Ficamos com Deus e até breve. Até. Eu que agradeço e espero voltar mais vezes também. Ok.